Que atire a primeira pedra quem nunca ouviu aquele argumento de que se todos parássemos de falar de raça, o racismo desapareceria. O famoso argumento Morgan Freeman das discussões internéticas. Quando a gente está discutindo sobre racismo, aliás, quando eu estou discutindo sobre racismo, mais especificamente, é muito comum que as pessoas me venham com um discurso de que elas não enxergam cor, que elas não enxergam raça, que elas não enxergam etnia, como se isso fosse uma coisa muito boa, como se isso, atestado de que você vê as pessoas como iguais, como seres humanos, como se isso ajudasse o racismo a desaparecer. Mas o que é que tá errado com isso, com esse tipo de discurso, né? Acontece quando você fala que você não enxerga a cor da pessoa, os traços, o cabelo, todas essas ancestralidade, tudo isso que compõe a questão racial, né? Você na verdade está apagando a identidade de alguma pessoa para você se fazer mais confortável no seu discurso, na sua zona de conforto. É muito fácil uma pessoa que não é marcada por esses fatores, tida já como a norma, a regra, que ela não veja a raça, porque ninguém aponta a raça dela como diferente. Isso nunca fica demarcado nas vivências dessa pessoa como algo diferente a ser destacado. Só que esse dizer que não vê raça, não vê cor, acaba sendo uma forma de apagar a identidade de outras pessoas, porque para a grande maioria da população brasileira, que é 52% de negros e pardos, a gente não pode se dar esse luxo, é muito demarcado, você não, desde muito novo, você não se vê em personagens, você não se vê na televisão retratado de uma forma positiva, você não vê pessoas que te representam, que você não vê médicos negros, advogados negros, em mesma quantidade e proporção do que você vê esses cargos sendo exercidos por pessoas brancas. Como dizer que a gente não vê a cor dessas pessoas? Eu me pergunto, você é cego? Sério, é quase como se ao dizer que você não vê cor, raça, isso fosse uma coisa ruim, sabe? Como se fosse uma coisa que você não, para enxergar a humanidade de uma pessoa, você não pode ver que aquilo existe, sabe? Como se fosse uma coisa a ser negada. Quanto mais próximo do padrão, seria mais aceitável. Com esse discurso de que você não vê determinado grupo, você já tá demonstrando que você acha que vê-lo seria uma coisa negativa. E eu me pergunto, qual o problema da diversidade? Qual o problema da diferença? Admitir que existem pessoas diferentes, diversas nesse mundo e que, sim, nós somos diferentes e merecemos respeito. Qual o problema de ser diferente do que é o padrão imposto? Quando se diz que não vê essa diferença, você tá querendo... Eu sei que a intenção é boa muitas das vezes, né? É como se fosse uma forma de dizer que você é igual àquela pessoa e pra você não faz diferença que ela tenha aqueles demarcadores sociais. Mas é de crucial importância admitir que existe essa diferença. Admitir essa diferença não é tratar a pessoa diferente. Você vai continuar tratando a pessoa com respeito, com carinho, como um ser humano, sabe? Com dignidade. E você não precisa trazer ela pro seu patamar para que ela mereça esse respeito e essa dignidade. Ela pode receber tudo isso e ser diferente, e ser diversa, plural. Esse apagamento não é uma coisa legal. E por que eu volto ao argumento do Morgan Freeman? Porque o que o Morgan fala vem muito desse lugar de que é como se você presumisse de que há uma igualdade e que se você parar de falar sobre essas coisas que fazem com que as pessoas sejam diferentes, essas coisas também fossem sumir. Mas não é assim que funciona na prática, porque se eu sofro racismo, machismo ou homofobia, bifobia, lesbofobia, transfobia, o que seja, e eu não falo sobre esses problemas, se a gente não se coloca, se posiciona, demarca essas coisas como sendo ruins e erradas, elas não mudam, né? As coisas não se transformam na sociedade. Eu penso assim, por exemplo, se a gente considera o racismo como uma doença na sociedade, vamos tratar ele como se fosse uma doença em um ser humano. Se você tem uma doença, um câncer, por exemplo, e você não faz nada a respeito dele, você fala shhh, não vamos falar sobre câncer, assim ele vai embora. Isso não faz o menor sentido. A gente precisa falar sobre o problema, diagnosticá-lo, entender suas causas, seus motivos, o porquê que ele acontece,
para que aí então a gente possa tomar medidas que façam sentido para que aquilo desapareça na sociedade. Para isso é preciso enxergar as diferenças, não porque elas precisem ser apagadas ou não existirem ou não serem vistas, mas porque com as diferenças a gente admite que as pessoas muitas vezes vão ser tratadas diferentes. Não significa que a pessoa que vê a diferença está sendo preconceituosa. Não. Significa ver essa diferença, significa pensar, poxa, a minha experiência como indivíduo não é única, não é a regra geral para todo mundo e tudo bem. Vamos olhar as outras pessoas. O que significa eu achar que a minha regra, a minha experiência de vida é total e vale para todo mundo, e essa humanidade que eu carrego todo mundo carrega também, né? Por que eu não olho pelo ponto de vista de outra pessoa que não passa pelas mesmas coisas que eu, que não sofre, não vive a mesma experiência? Esse negócio é tão foda no Brasil principalmente que se você for parar pra pensar, quando você lê um livro e tá descrito ali o personagem, tipo, alto, magro, enfim, 1000 características, mas não se cita a cor da pele, a gente assume que aquele personagem é branco. E se a gente pede pra alguém imaginar uma pessoa, a gente vai falando características e a pessoa só vai imaginar aquela pessoa como negra se a gente disser que aquela pessoa é negra. Porque no imaginário das pessoas, o neutro é ser branco. Quando a pessoa diz que ela não vê cor, não vê raça, não vê etnia, no fundo, isso é uma verdade, mas não por uma coisa positiva, mas sim porque está apagando esses grupos, como se eles não pudessem existir da forma como eles são. O errado é tratar as pessoas diferentes por conta disso, né? O errado é ser homofóbico, racista, machista, preconceituoso de N formas. Mas ver que a diferença está ali e respeitar a pessoa é fundamental para que a gente cresça como sociedade, porque senão a gente venda os olhos para nossa própria experiência e não olha para o lado para ver como as outras pessoas passam pelas mesmas coisas que nós. Nós não somos todos iguais. E é bom que não sejamos todos iguais. As pessoas não são capazes de fazer todas as coisas e nem ver o mundo da mesma forma. Isso que é bonito, sabe? Próxima vez que vocês tiverem uma discussão, ou se você for refletir sobre a questão racial, não fique com medo de admitir que existem pessoas diferentes, porque não há nada de errado com isso. O medo de admitir que há o diferente é o que esconde alguma coisa que na verdade não é muito boa. Você tem medo de quê? Qual o problema em ser diferente? Se você precisa tanto de dizer que a diferença não existe, é porque você está incomodado com ela? Espero que vocês tenham gostado do vídeo.